Olha, a pressão começa a aumentar e aumentar muito sobre o Bolsonaro e agora sobre o Arthur Lira. Por quê? O Haddad e o Rui Falcão, que foi presidente do PT, entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Arthur Lira pelo menos analise os pedidos de impeachment que tem contra o Bolsonaro. Principalmente um que tanto o Haddad como o Rui Falcão, como outras mais de 100 instituições da sociedade civil assinaram, em 2020 ainda, assinaram pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Tá, por que isso é tão importante? Por que isso está apavorando o Bolsonaro e está colocando muita pressão no Arthur Lira? Porque vai decidir a Carmen Lúcia. Eu sei qual a decisão dela e você sabe qual a decisão dela. A Carmen Lúcia vai decidir que o Arthur Lira é obrigado a, pelo menos, vai ser uma surpresa muito grande se não, que ele vai ser obrigado a pelo menos dizer se aceita ou não o pedido de impeachment e se não aceita por quê, ou seja, vai ser obrigado a examinar o pedido de impeachment. Para quem não sabe, até o momento, o Arthur Lira não examinou nenhum pedido de impeachment. Ele simplesmente deixa na Câmara dos Deputados, esses pedidos não tramitam. Ele também não engavetou. Engavetar seria dizer, vou engavetar aqui porque eu analisei, não vi nada de errado, então eu estou dizendo que esse pedido aqui não vale. Ele não fez isso com nenhum dos pedidos. Por quê? A partir do momento em que o Arthur Lira faz isso, ele se torna cúmplice. Que se ele e a equipe dele, da presidência da Câmara dos Deputados, analisam um pedido que diz que o Bolsonaro cometeu esse crime, e eles dizem, não vi isso, e ele recusa um julgamento sobre isso, recusa um processo sobre isso, ele vira um dos cúmplices do Bolsonaro. E o Arthur Lira não quer isso. Então, agora, a batata bem quente será passada para as mãos do Arthur Lira e ele vai ter que fazer alguma coisa. Vamos ver agora o que vai acontecer. Eu vou explicar todo esse caso, até porque a Carmen Lúcia tem alguns poréns no julgamento dela. Mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair, você quer ver impeachment ou prisão, eu quero ver o Bolsonaro enjaulado pro resto da vida. É isso que eu quero ver. Você também quer ver? Então, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo. Florianópolis, aqui ó, Florianópolis, nosso carro de som esteve lá por 4 horas acompanhando os protestos contra o Bolsonaro e depois ficou rodando pela cidade. No final do vídeo eu mostro aqui esse trecho, a gente também rodou em várias outras, cada vídeo eu vou mostrando uma ou duas cidades. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes para você seguir. Agora vamos falar sobre Carmen Lúcia e Arthur Lira. Olha só o que está acontecendo. O Haddad fala, o PT é contra o impeachment. O Haddad, que assinou esse pedido de impeachment junto com várias entidades, aliás, o PT assinou 12 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, para quem não sabe. O PDT lá do Ciro Gomes assinou só 6, só para estatística. O PT que é contra, né? O MBL assinou acho que 2, pra você ter ideia. Tá, aí o Haddad entrou no STF e isso caiu nas mãos do Fux. Só que o Fux, eu não sei o que aconteceu com o Luiz Fux. Ele é lavajatista, tudo mais, mas ele é a pessoa que mais está a serviço do Bolsonaro na Suprema Corte em algumas coisas, em algumas questões. Inclusive, ele declara que é contra o impeachment, que impeachment é ruim. O da Dilma ele era a favor, mas sem crime nenhum. O do Bolsonaro ele é contra. Então esse é o Luiz Fux. Ele não queria essa batata quente, porque se ele falar que não, ia pegar mal pra ele. E o Fux é uma pessoa que... O Fux de longe... Ele é longe de ser uma pessoa corajosa, o Luiz Fux, ok? Quando a coisa pega, ele corre. Tá, aí ele encaminhou para Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, assim, tem coragem. A gente viu o voto dela contra o Moro. Aquele voto foi extremamente corajoso. Eu vi até o constrangimento dela vendo o Fachin, sabendo que todos os outros ministros estão olhando para ela. E ela votando ali que o Moro era um juiz ladrão. Para você ter, a Carmen Lúcia voltou a ter coragem. Tá, então mandou para Carmen Lúcia. Carmen Lúcia falou uma coisa, tem um porém. Ela falou que vai trabalhar no recesso, o recesso do judiciário já começou. Ela disse, trabalharei no recesso. Boa notícia. A má notícia ela disse, mas eu só vou trabalhar com os processos que já estão no meu gabinete, eu não vou trabalhar em novos processos. Claro, ela pode abrir exceção. Se ela não abrir exceção, isso vai ficar para agosto. Eu acho melhor que fique para agosto. Por quê? Porque nas próximas semanas, eu falei aqui no último vídeo, os sigilos do pessoal da Precisa, do Ricardo Barros, serão quebrados. Demora 5 a 6 dias para esses sigilos, para o Bacenjúlio enviar os sigilos para a CPI. 5, 6 dias. Tá, sigilos quebrados. A CPI vai começar a analisar. Vai começar a aparecer coisa que vai começar a envolver outros deputados do Centrão. Vai vendo onde isso vai chegar. O Centrão vai começar, eu falei aqui no vídeo passado, quem assistiu sabe. O Centrão vai começar a se remexer falando, a gente tem que entregar alguém aos leões. Que a coisa tá feia, ferrou para todo mundo. Aí o que acontece? Isso vai acontecendo durante o mês, agora de julho. Então se a Carmen Lúcia manda o Arthur Lira agora, Arthur Lira, ó, determinado, você tem que analisar um dos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. O Arthur Lira tem ainda uma chance hoje dele demorar um pouquinho e falar, não,
ou dele falar direto, não, simplesmente engaveto tudo. Que é ruim pro Arthur Lira, ele não quer fazer isso. Mas se a Carmen Lúcia manda ele fazer isso só em agosto, quando o Bolsonaro tiver muito mais com a corda no pescoço, com a água batendo aqui, ó, já ferrado, aí o Arthur Lira, para ele falar não, ó, esse pedido aqui de impeachment aponta, o pedido que o Haddad tá pedindo prioridade para que o Arthur Lira, que é o pedido que ele assinou, ele e o Rui Falcão, é um pedido que aponta 20 crimes do Bolsonaro, aponta que isso foi em julho do ano passado esse pedido. Então ele aponta que o Bolsonaro estava ferrando o combate à pandemia, ele aponta que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, aponta uma série de coisas que o Bolsonaro fez, que ele esteve em atos antidemocráticos, que os apoiadores deles fizeram isso, que isso é financiado pelos bolsonaristas, tudo mais. Esse pedido aponta isso, tá? Se o Arthur Lira pega isso, daqui a um mês, quando o Bolsonaro estiver muito mais ferrado, e fala, ó, eu analisei e não vi crime nenhum aqui. Aí ele está se tornando cúmplice de um Bolsonaro que estará muito mais fraco e que estará muito mais próximo da queda. Ele vai estar matando uma bola no peito que às vezes é uma bola pesada demais para se matar no peito. E o Arthur Lira não é bobo. O Arthur Lira não é bobo. Esse pessoal do Centrão, eles são tudo menos bobos. Por isso que você raramente vê uma pessoa do Centrão indo presa. Ele joga outro para ser preso no lugar dele. Eles tentam se safar de todo jeito. No caso, tá ficando cada vez mais claro que a pessoa para jogar é o Bolsonaro. Vai ficar cada vez mais claro isso. Para piorar, o Arthur Lira não gosta nada do Ricardo Barros. E o Ricardo Barros agora vai ter que colar no Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ter que fazer a defesa do Ricardo Barros, senão ele está entregando um homem-bomba que tem o poder de jogar completamente o Bolsonaro aos leões. Que o Ricardo Barros, se o Ricardo Barros, imagina o Ricardo Barros entrar na CPI disposto a falar, hoje eu vou ferrar o Bolsonaro. O Ricardo Barros põe o governo abaixo. Em menos de uma hora de depoimento. Ele precisa ficar lá uma hora, falar, hoje eu ponho o governo Bolsonaro abaixo e sai andando. E deixa lá a bomba explodir. O Ricardo Barros faz isso. Então o Bolsonaro ele tem que agradar o Ricardo Barros, mas vai ser difícil agradar o Ricardo Barros e agradar também o Arthur Lira, que quer ver o Ricardo Barros pelas costas. Olha, não tá nada bom. Ainda mais quando o Arthur Lira tiver essa dúvida. Porque, veja bem, os pedidos de impeachment que foram feitos, mais de 150, não sei quantos, se o Arthur Lira quisesse dar encaminhamento a um deles, simplesmente ele escolhe um, esse aqui, ó, pronto. Dá encaminhamento. E aí, porque não interessa o crime que está no pedido de impeachment. O que interessa é se há a convergência política, se há aquela onda vindo que não dá para o presidente surfar, que é uma onda de vários... O Centrão começa a falar, não, eu quero impeachment. Isso é o que interessa. O crime, qual é o pedido, não interessa nem um pouco. Aí, o Arthur Lira hoje, ele não quer, mas daqui a pouco, se ele for obrigado, esses pedidos todos eles não tramitaram ainda. Tramitar seria o quê? O Arthur Lira dizer, ó, eu, a presidência da Câmara dos Deputados, eu, Arthur Lira, analisei e eu digo, ó, que nenhum desses crimes aqui é verdade. O quê? Que o Bolsonaro gastou dinheiro em colocar. Isso não é verdade, não. Ó, engaveta. Vai ficar ruim, porque a justiça... Não, vai demorar um pouco, mas a justiça vai começar a condenar o Bolsonaro, o Pazuello, todos esses vão acabar presos, não tenha dúvida nenhuma. E aí, quando começarem a fazer isso, vão começar a apontar, peraí, tem um cúmplice ali. Tem um cúmplice que falou que analisou isso e não quis fazer o processo. Que no caso é um processo de impeachment, ele falou que não tinha crime. A coisa ferra para Arthur Lira. Autopreservação, essa é a palavra-chave, não só do Centrão, de todas as instituições. Quando elas veem que elas estão ameaçadas, elas vão para cima com tudo. E o Centrão é praticamente uma instituição no Brasil, infelizmente. E o Centrão, em algum momento, vai acabar jogando o Bolsonaro, a não ser que, ó, claro, do outro lado tem o pessoal do Bolsonaro tentando, lembre sempre disso. Do outro lado tem o pessoal do Bolsonaro tentando, pensando, quebrando a cuca, aquela cabeça burra deles, pensando assim, ainda tá saindo fumaça, pensando o que eu vou fazer para sair dessa situação. Só que, se você começar a analisar, 3 meses atrás, antes de começar a CPI, antes de falarem quem seriam os membros da CPI, quando o ministro Barroso determinou, ó, a CPI da Covid será criada, tem que ser criada, o Rodrigo Pacheco tem 7 dias para criar a CPI da Covid. Se naquele dia o Bolsonaro pensasse, o que eu posso fazer? Peraí, já sei, eu vou usar o Bolsolão, vou usar não sei o que, o Ricardo Barros, que é meu aliado agora, os outros, para ver se eu consigo maioria nessa CPI, para que essa CPI dê em pizza. O que o Bolsonaro fez em vez disso? Ele quis criar uma outra CPI que era obviamente inconstitucional, que todos os juristas, não precisa nem ser jurista para saber disso, porque eles explicam muito bem, aí fica claríssimo se ler na Constituição, que era uma CPI inconstitucional para investigar governadores e prefeitos. Quer dizer, ele em nenhum momento ele tentou não ser investigado pela CPI. Quer dizer, o Bolsonaro, quando
pegam a corda para colocar no pescoço dele, em vez dele tentar tirar a corda como qualquer político do Centrão faz, você não coloca a corda no pescoço do Arthur Lira, ele tira, ele não é bobo, ele se autopreserva. O Bolsonaro não. O que o Bolsonaro fez? Não, vou criar uma outra CPI. Aí ele se ferrou na outra CPI que não conseguiu assinatura, não foi criada, e a CPI da Covid foi criada. Em vez dele tentar politicamente conseguir a maioria, não. Não apenas ele não tem maioria, como é 7-4 na CPI. Não é nem um 6-5 que ele pode tentar virar um voto ali na CPI e ele consegue a maioria. Não, 7-4. Desastroso. Florianópolis. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carne, o feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém. Quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Primeiro comentário tem o Pix, o PicPay e as outras redes sociais. Siga, inscreva-se, vamos continuar aí, ó, indo pra cima desses malditos, desses assassinos. Falou!